Há tanta coisa surpreendente do nosso passado que nos trazem conhecimento, e por vezes, nos deixam mais intrigados. Temos civilizações que podem questionar a história da nossa existência, artefatos que apresentam um enredo inusitado, e mesmo assim conseguem nos preencher com tamanha satisfação. Como não amar? Neste vídeo iremos conhecer 8 misteriosos artefatos encontrados. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Tabuinha com escrita cuneiforme, Antiga Babilônia. Sabemos que os antigos babilônios eram matemáticos excepcionalmente qualificados para sua época, mas eles poderiam ter sido bons o suficiente com matemática para rastrear e prever com precisão os movimentos de Júpiter, um planeta que mal podiam ver? De acordo com as interpretações desta tabuinha com escrita cuneiforme, a resposta a essa pergunta é um retumbante sim. A reanálise de 2016 do conteúdo do tablet sugere que ele contém cálculos geométricos que rastreiam o movimento de Júpiter no céu. Isso muda significativamente nossa compreensão da história. Até a tabuinha ter sido reexaminada, pensava-se que a primeira descrição precisa dos movimentos de Júpiter não tinha sido escrita até o século XIV na Europa. A tabuinha babilônica é 1000 anos mais velha que isso. O conteúdo das tabuletas faz conexões específicas entre distância, tempo e velocidade. A esse respeito, mostra que os babilônios tinham uma compreensão muito melhor de geometria e astronomia do que os antigos gregos da mesma época, e talvez uma melhor compreensão do conceito de movimento planetário do que qualquer outra civilização teria para o próximo milênio. Como eles podem ter sido tão avançados, em comparação com as culturas ao seu redor? Número 7. Raça misteriosa de pessoas, América. A história nos conta que os primeiros brancos a chegarem na América do Norte foram europeus. Mas isso é verdade? Se for, por que tantas tribos nativo-americanas têm lendas de uma raça misteriosa de pessoas, com olhos de lua branca, que eles conheceram e negociaram centenas de anos antes da chegada dos primeiros europeus? As lendas estão mais intimamente associadas à tribo Cherokee, que diz que a raça misteriosa vivia apenas no sudeste da América e só aparecia à noite, porque não conseguia enxergar a luz do dia. Isso poderia indicar que eles eram albinos, o que poderia corresponder aos registros do explorador marítimo galês, Lionel Wafer. Ele escreveu em 1699 que encontrou pessoas albinas, vivendo entre os índios Kuna no istmo de Darien. As lendas Cherokee dizem que o povo de Olhos de Lua acabou se voltando contra os Cherokee e entrou em guerra com eles, mas perdeu a guerra e foi expulso das terras Cherokee, para nunca mais ser visto. Essas pessoas poderiam ter sido europeias? Eles poderiam ter sido membros da cultura Dena, que existia na América há 2500 anos. Talvez nunca sejamos capazes de responder a essas perguntas. Número 6. Pingente em forma de escaravelho, Ucrânia. Tendemos a associar o escaravelho ao Antigo Egito. Eles acreditavam que o escaravelho simbolizava o renascimento. Era uma crença que os egípcios compartilhavam com muitas outras culturas em todo o mundo antigo. Uma dessas culturas viveu na Ucrânia há cerca de 2000 anos. Em maio de 2021, foi encontrado um antigo escaravelho deixado por eles, quando arqueólogos pesquisaram um trecho de terreno destinado à construção da rodovia H-31, próximo a Poltava. O pingente em forma de escaravelho é provavelmente um produto da cultura dos sármatas, mas foi a primeira descoberta desse tipo associada a eles. De qualquer forma, ainda há uma ligação egípcia com o artefato, pois ele é feito de leques egípcios azuis. É provável que este artefato já tenha feito parte de um colar com veios de vidro, mas ele foi separado do colar para que pudesse ser enterrado com alguém. Como parte de seu simbolismo, os escaravelhos eram usados durante a vida, mas depois colocados na sepultura com o falecido, a fim de que o objeto pudesse escoltá-lo para a vida após a morte. Eles são encontrados nos túmulos de crianças e mulheres com mais frequência do que nos túmulos dos homens, então talvez esses povos antigos pensassem que apenas os homens eram capazes de encontrar o caminho para a vida após a morte sem ajuda. Número 5. Pedra Rúnica Viking, Minnesota. Temos evidências que os vikings desembarcaram no continente norte-americano muito antes de Colombo, porque há uma antiga vila viking na Terra Nova, Canadá.
Sempre houve rumores de que eles chegaram até o que é agora os Estados Unidos. No entanto, este artefato pode ser a prova. É uma suposta pedra rúnica viking antiga, encontrada pelo apropriadamente chamado Olaf Presságio de Olsen, quando ele estava derrubando árvores em sua terra, na cidade de Alexandria, em Minnesota, em 1893. A tábua de arenito de 90 quilos estava abrigada em quartos vikings, que contam a história de uma expedição viking, alcançando a América em 1362. Este objeto desafiador é agora conhecido como a Pedra Rúnica de Kensington. Centenas de especialistas a examinaram ao longo dos anos, mas ainda não há acordo total sobre se ela é real, ou uma farsa feita pelo próprio presságio. O povo de Alexandria acredita que é um ato real. Eles até ergueram uma réplica da Pedra Rúnica de pouco mais de 7 metros de altura, no exato local que o presságio afirma tê-la encontrado. A verdade é que Alexandria há muito tempo afirma ser o verdadeiro berço da América. Talvez a América seja uma nação viking no coração. Número 4. Sino Tâmio, Nova Zelândia. Em 1836, um missionário cristão chamado William Calenzo visitou um grupo de mulheres maori que moravam na Nova Zelândia. Enquanto ele estava lá, notou que elas usavam uma panela diferente para cozinhar suas batatas. Ao analisar mais de perto, percebeu que seu formato era bastante estranho, com a borda irregular, como se tivesse sido quebrada ou se partido de uma estrutura maior. Foi assim que Calenzo percebeu que o objeto não era uma panela, nem uma tigela, mas o topo do sino de um navio. Este artefato é agora conhecido como Sino Tâmio, e é um achado arqueológico controverso. Por mais de um século, os estudiosos não tinham uma resposta para a origem do sino nem para como ele foi parar na Nova Zelândia. Ele foi chamado de Sino Tâmio, por conter uma escrita em relevo com caracteres tâmeis, uma língua falada no sul da Índia, Sri Lanka, Mianmar, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura e em algumas regiões da África. Mas isso só aumentou o mistério. Como o objeto atravessou o Oceano Índico até chegar na ilha? A inscrição que tem nele, traduzida, diz o sino do navio de Moebian Books. Os caracteres que aparecem na inscrição são arcaicos e não fazem parte da escrita tâmil moderna há pelo menos 500 anos. A presença de um objeto desta idade na Nova Zelândia sugere que pode ter havido uma presença tâmil na área, muito antes de acreditarmos que houve contato entre as culturas, mas o sino por si só não pode ser tomado como confirmação daquela teoria. Poderia ter chegado até aqui por meio do comércio ou como parte de uma embarcação que se perdeu no mar e eventualmente atravessou a água para a Nova Zelândia. Ainda assim é um objeto que parece curiosamente deslocado no espaço e no tempo. Número 3. Cilindro de Ciro, Antiga Babilônia. Tom Meyer, arqueólogo e especialista em escrituras bíblicas, passou a maior parte de sua vida tentando provar que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus, e suas descobertas muitas vezes têm que ser tomadas com certa cautela. No início de 2021, por exemplo, ele afirmou ter encontrado a Arca de Noé. Isso acabou por não ser verdadeiro. No entanto, ele pode ter razão sobre o cilindro de Ciro, um artefato que foi encontrado no antigo território da Babilônia em 1879, e recebeu o nome do lendário rei persa Ciro Grande. A maioria dos arqueólogos concorda que este cilindro de argila tem cerca de 2.500 anos, e que a inscrição em sua superfície é um decreto do rei. O edital é escrito em cuneiforme acadiano e ordena que as pessoas voltem para suas terras natais para construir novas cidades lá, após o sucesso da conquista persa da Babilônia, que aconteceu no ano 539 AC. Isso parece corresponder à história da Bíblia, que os judeus mantidos prisioneiros na Babilônia durante esse período, foram libertados e enviados de volta a Israel para construir um templo sagrado em Jerusalém. Deve-se notar, porém, que Ciro já acreditava que este reinado foi predito pelo profeta Isaías, 2 séculos antes de ele nascer. Então as ações que ele tomou durante seu reinado estavam de acordo com as profecias de Isaías. Número 2. Anel relógio, China. Como um anel relógio suíço foi parar em uma tumba lacrada? Essa é uma questão que intriga os arqueólogos desde que o anel relógio foi encontrado em 2008, e eles não estão mais perto de uma resposta conclusiva agora do que naquela época. Mas como chegou ali?
Esta é a pergunta que deixa os arqueólogos sem uma resposta. Eles descobriram um relógio suíço em uma antiga tumba em Shanxi, ao sudeste da China, a qual acreditam que não tenha sido aberta desde a morte de seu ocupante, durante a dinastia do imperador Ming, entre os séculos XV e XVI, 400 anos atrás. Um minúsculo relógio já estava dentro da tumba quando foi aberto, e parece não pertencer à mesma época da pessoa enterrada no túmulo, porque tem uma palavra suíça gravada nas costas. E a Suíça nem existia até 1848. Parece haver apenas duas explicações possíveis. Uma é que o relógio pertencia a um ladrão de tumbas, que o deixou cair dentro da tumba após arrombá-la sem roubar nada, e sem deixar vestígios de sua presença. A segunda é que, de alguma forma, o anel-relógio foi arrastado para a tumba por um roedor escavador. Nenhuma das explicações parece ser particularmente plausível, mas de que outra forma o pequeno relógio poderia ter chegado aqui? Estamos descartando a ideia de viagem no tempo, então talvez a explicação do roedor seja a melhor das duas opções ruins. Número 1. Pedra de Crocodilo, Laos. Poucos especialistas podem concordar sobre o que a pedra de crocodilo encontrada na pequena cidade Champasak, no sul de Laos, realmente é, ou foi projetada para ser. O nome da pedra vem do fato de que as impressões em sua superfície se assemelham a um crocodilo, mas você poderia facilmente olhar para ela e ver a silhueta de um ser humano. Alguns especialistas acham que nunca foi moldada por mãos humanas, porém, isso parece improvável, pois a pedra está dentro do terreno do antigo templo Wat Phu, e não chegou lá por acidente. Sabemos que o templo foi construído durante o século XII, mas a própria pedra está aqui desde pelo menos o V século. Esta parte do mundo era controlada pelo Império Shenla naquela época, e eles eram conhecidos por serem praticantes de sacrifício humano. É por isso que algumas pessoas acreditam que os sacrifícios humanos foram realmente realizados na pedra, embora não haja nenhuma evidência direta para apoiar a hipótese. Uma explicação mais inocente pode ser que os sulcos na pedra foram esculpidos para coletar a água da chuva e fornecer às pessoas no templo algo para beber, embora existam maneiras muito mais eficientes de realizar tal tarefa. O mistério persiste. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 misteriosos artefatos encontrados. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!